Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro vídeo que eu venho aqui trazendo para vocês com a entrevista feita com o narcisista psicopata Richard Klinsky. Ele já faleceu, inclusive eu descobri ontem, eu nem sabia. Ele foi preso em 1986 e faleceu em 2006. Hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a parte das filhas e da ex-esposa, contando um pouco como era a convivência com ele dentro de casa. Porque nos vídeos que eu fiz até então, né, mostro uma parte para vocês verem como não dá para acreditar no que essas pessoas falam, né? Ele dando ali entrevista, ele fala o que ele quer. Ele fala o que ele quer passar ali da imagem dele, porque eles são narcisistas, todo psicopata é narcisista. Então, ele quis dar essa entrevista onde ele já estava ali no fim da vida mesmo. Ele morreu, ele tinha 70 anos, e ele já estava preso há quase 20 anos, e aí ele decidiu chamar esse psiquiatra e deu essa entrevista ali, como eu já falei antes, 13 horas de entrevista. E no último vídeo que tem além deste, o penúltimo é o de hoje, o próximo eu vou falar sobre o diagnóstico que esse doutor, esse psiquiatra deu para ele, que foi assim fantástico, que ele fala tudinho, né, sobre a vida dele, o porquê dele ter se tornado essa pessoa tão maldosa, né, um matador de aluguel. E foi bem legal esse finalzinho da entrevista, e eu já traduzi, e no próximo vídeo eu vou trazer aqui essa última parte para vocês. In 1960, he met a pretty 19-year-old girl named Barbara Pedron. E o vídeo começa falando que em 1960 ele conheceu uma jovem de 19 anos chamada Barbara Pedron. Absolutely flowers at the door every day and considerate and romantic and all of the things that anybody could hope for, dream for. Então ela começa falando, essa é a Bárbara, né, a ex dele, falando que ele era absoluto, flores na porta todos os dias, era atencioso, romântico, todas as coisas que qualquer pessoa poderia sonhar. He bought me beautiful things. We went fun places. He was happiest when we were together. He was happiest when just he and I were together. E daí ela completa falando que ele levava ela para lugares legais, que ele comprava coisas lindas para ela, e que ele era mais feliz quando eles estavam juntos, quando estavam só ele e ela. He and Barbara had 3 children. But with just an 8th grade education, he could only get low-paying jobs that didn't pay enough to support his growing family. Daí fala que eles tiveram 3 filhos, e porque ele só completou o ginásio, ele não conseguia encontrar um emprego que pagasse, né, que fosse o suficiente para sustentar todos da família. I didn't have the capability of getting a better paying job. Was I going to push a yacht truck the rest of my life? Daí ele fala, eu não tive a capacidade de arrumar um emprego bom o suficiente, né, para sustentar a minha família. Aí ele faz uma pergunta, eu ia ter que empurrar caminhão o resto da minha vida? Make me amount of money. I couldn't afford it. 1 child, let alone 3. Aí ele fala, eu não conseguia ganhar o suficiente para sustentar um filho, imagine 3. He went to work at a film lab, where he began to pirate pornographic films and sell them to outside sources connected to the Gambino crime family. E agora fala um pouquinho da história dele, onde começou essa vida criminosa, né? Ele foi trabalhar em um laboratório de filmes, começou a fazer pirataria de filmes pornográficos e vendê-los para Gambino, uma família criminosa chamada Gambino. E essa conexão, né, com essa família foi o que abriu portas para outras atividades criminosas, né? E aí não demorou muito, ele já passou de um pequeno bandido a um assassino violento. This connection led to other criminal activities, and it wasn't long before he went from being a small-time hood to a big-time killer. He worked as a hitman and
and associated with a gang that worked out of the notorious Gemini Lounge in Brooklyn. Above the lounge was a mafia killing factory. Aqui fala que ele virou um matador de aluguel associado com uma gangue que funcionou no famoso salão Geminino em Brooklyn. E acima desse salão era uma fábrica de matança da máfia. Kuklinski kept his criminal life secret from his family and neighbors. He told them he was a businessman. No one knew his business was murder. Daí fala que ele manteve, né, uma vida criminosa em segredo da família e dos vizinhos, e ele falou que ele era um empresário. Ninguém sabia que o negócio dele era assassinato. We were perfect. My children were never in trouble. We were perfect. Aí ela fala, nós éramos uma família perfeita, nossos filhos nunca entraram em apuros e éramos perfeitos. We were the all-American family. I mean, we had what seemed to be the perfect life. Ela fala que tiveram o que parecia ser uma família perfeita. And time with his family was the only thing that he was really concerned. I mean, if he never had to leave the house, he would have loved it. He hated to have to travel. He hated to go away. Aí ela fala que ele odiava sair de casa, que ele odiava viajar. Ele não gostava de sair de casa, ele queria estar em casa com todos da família, né, com os filhos e com ela o tempo todo. He came back as soon as he can. E voltava assim o mais rápido que ele podia. I enjoyed that way of life. Daí ele fala que ele gostou dessa parte, né, dele ter família, essa maneira de viver ali, esse estilo de vida. I felt I had achieved something. Ele diz que ele sentia como se ele tivesse conquistado algo na vida dele, tivesse alcançado algo. I very seldom left the house unless I had to. Aí ele confirma o que ela já falou, que ele raramente saía de casa, porque ele se sentia seguro ali na casa. Secure now. I feel very secure. Diz que se sentia muito seguro dentro de casa, I tried to provide for them que ele tentou dar o melhor para eles, as I knew how. do jeito que ele sabia. Might not have been the right way to go, but it was for me the only way. Que pode não ter sido a maneira certa, mas que para ele era a única maneira. I tried to never let anything touch the house. I brought nobody there. My family was not exposed to anybody. I wanted to show them the good side of life, not the bad side. Aí ele diz que ele tentava não deixar que nada tocasse a casa deles. Ele não levava ninguém lá e ele não deixava com que nenhum deles fossem expostos. Ele queria mostrar o lado bom da vida aos filhos dele, não o lado ruim. Richard had a very, very sad childhood. You got the impression, or I knew because he would like say something and then drop it, change the subject, that he was abused and that there was no love. He grew up absolutely without any love, without a doubt. Ela fala que ele teve uma infância muito, muito, muito triste. E ela diz que ela sabia disso porque ela percebia que quando ele começava a falar algo, queria falar algo, ele parava e mudava de assunto, para não falar que ele tinha sido abusado. E aí ela completa dizendo que não existia amor. Ele cresceu sem absolutamente nenhuma forma de amor. Isso eu não tenho dúvidas, ela diz. I mean, the first Christmas with my family, he was in awe. He couldn't believe it. It was a tree and everyone was cooking special things and there was lots of, we were laughing and it was fun and he kept saying, I can't believe that this is what happens. Ela fala, eu digo isso porque no primeiro Natal que nós passamos em família, né, com a nossa família, ele estava maravilhado. Ele não podia acreditar que tínhamos uma árvore de Natal e todos estavam ali fazendo comidas especiais, estávamos todos nos divertindo, dando risadas, e ele ficava repetindo, eu não acredito que isso está acontecendo. The way it was, the way I wanted it to be, was absolutely two different lives. I wanted one life. I had to have another life. Ele fala que o jeito que ele vivia uma vida dupla. Ele tinha duas vidas. E que ele queria ter uma vida, mas ele teve que ter essa outra vida. I never questioned him. And you just knew
don't do it. Don't ask. If he got up at 2 o'clock in the morning or during dinner and put on his shoes and walked out the door, he said bye. He didn't say, where are you going or why are you going? And it was just understood that that's the way it was. Aí ela fala que ela nunca o questionou. Podia ser 2 horas da manhã ou interromper ali no meio do jantar. Ele ia, pegava o tênis dele, o sapato dele, ia para a porta e falava tchau. E ela não falava nada. Era do jeito que era. Ela sabia que ela não deveria questioná-lo e ela não questionava. Ele ia embora e assim sempre foi. Nunca ela, né? Por que você está indo? Para onde você está indo? Ela não fazia isso. He was very private. You only knew what he wanted you to know. E aí ela completa dizendo, ele era uma pessoa muito fechada, que você só sabia o que ele queria que você soubesse. Eu quero que vocês vejam realmente a verdade dos fatos, porque nesse primeiro ali que eu mostrei para vocês, essa primeira parte dela falando sobre ele, como ele era, parece até que ele era um bom marido, um bom pai, né? Gente, não tem como. O ódio, quando domina a vida de uma pessoa, ela não tem paz, ela não tem paz de espírito, ela não tem amor na vida. Não tem como uma pessoa que não tem amor dentro dela fazer o bem. Como ele disse no outro vídeo, só de eu estar ali na presença já era ruim o suficiente. Então, vamos aqui prestar atenção nessa parte que eu achei muito interessante. Foi um documentário feito e as 2 filhas dele deram aqui o testemunho e eu vou mostrar só essas partes onde elas falam para vocês verem como ele era dentro de casa com a mãe delas e com elas. E como eu falei, o filho dela, ele não aparece aqui, ele não deu testemunho, ninguém sabe, inclusive elas nem citaram o nome dele aqui, achei bem estranho, mas vamos lá. Richard and his wife Barbara are parents to a young boy and 2 daughters, 7-year-old Kristen and 8-year-old Merrick. My mom said that when I was born, he picked me up. There was an instant bond. He would sleep next to me, make sure I kept breathing through the night. So he was extremely compassionate. Olha que interessante, a filha que eu falei que era mais próxima dele, a mãe diz que quando ela nasceu, teve ali uma coisa entre eles, aquela conexão, e que ele ficou ali fazendo carinho, né? Fazendo, né, balançando ali ela, e que ele dormia o tempo inteiro do lado dela para ter certeza de que ela estava respirando durante toda a noite. My father was a mountain. He was just bigger than life, and I think more than his physical was he just had an aura about him. Richard tries to give his children the childhood he never had. He thought that if he gave us everything, if he bought us what we needed, if he took us on vacation, if he provided all of the wonderful things that he did for us, that life would be great because those were the things as a child he wanted. Olha que interessante também. A outra filha, que é a filha que era a que protegia a mãe, diz que para ele achava que dando tudo que ele podia dar para a família, que ele não teve da família dele, era o que era o suficiente, era o que ele queria, né, fazer por eles. Ele achava, ela disse que ele achava que fazendo isso estava tudo certo. Mas aí olha o que entra agora. But Richard's violent upbringing leaves him unable to make the normal human connections that hold a family together. He didn't realize that the same things that he had in his childhood, the violence and the negativity in his family, was what he was creating in our house. And that was our problem as his children. E daí ela fala, né, que ele não percebia que o que ele estava fazendo ali com eles era o mesmo que fizeram com ele um dia. Ele estava, né, dando tudo que ele achou que tinha que dar para eles, mas não adiantou porque a agressividade, tudo que ele passou na infância dele, ele estava agora reproduzindo dentro da própria casa dele, com os filhos e a esposa. Interessante citar também é que eu não estou colocando toda essa parte desse documentário, porque foram 45 minutos, ia ficar muito longo o vídeo, então eu vou falar só as partes mais importantes aqui para vocês. Eu estou focando mais realmente no que as filhas falaram sobre o pai e a ex-mulher, né, a mãe delas. E o que aconteceu? O Richard, ele tinha um irmão, e o pai dele, que era o abusador, no caso, que
jogou todo esse ódio. A mãe também era, mas o pai foi o que marcou mesmo a vida dele nessa parte da agressividade, no ódio. Ele chegou a matar esse irmão dele. Ele bateu tanto no filho que o filho chegou a óbito. E depois no hospital ele falou que ele tinha caído do 2º andar, por isso que ele morreu. Mas não foi. Foi ele mesmo, o pai do Richard, que matou o próprio filho, que era irmão do Richard. Richard meets his future wife, Barbara. My mom was about 18 or 19 when she met my dad. She had graduated high school and she got a job as a receptionist in the warehouse that my father was working at the time. Aí a filha, né, que era mais próxima a ele, a Merrick, ela conta um pouquinho dessa história, que ela conheceu o pai dela quando ela tinha por volta de 18, 19 anos, no mesmo lugar onde ela estava trabalhando, ele também trabalhava lá e assim eles se conheceram. My mother was being very rebellious by dating my father because obviously he had come from the other side of the tracks. Daí a outra irmã diz que a mãe dela, né, se tornou uma pessoa muito rebelde por conta desse relacionamento abusivo, porque ele foi totalmente, né, pro outro lado, sendo muito agressivo. They started dating, but almost immediately there was violence in the relationship and so on. And she, I think, realized, oh my God, what have I gotten myself into? Olha que interessante, ela explica que logo de começo ele já era violento com ela e ela provavelmente chegou a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde eu me meti, né, com essa pessoa. Aí vamos começar que essa parte é bem forte. Em 1962, Richard and Barbara had been together about a year. It was at that time, for the first time, that she met the real Richard Kuklinski. Depois de um ano que eles estavam se relacionando, ela foi ter uma conversa com ele, dizendo que ela não estava feliz com esse relacionamento, que ela queria, né, não queria mais estar ali com ele. E foi nesse momento, então, que pela primeira vez ela conheceu, viu realmente a face dele, quem ele era de verdade. There came an evening when Kuklinski goes to pick up Barbara, and she's having some troubles. She does not like the fact that Kuklinski is controlling. She wants to see other people. She wants to have friends. And as she is talking, Kuklinski takes out a hunting knife and stabs her. Olha só, ela conversando com ele, falando que ela estava cansada dele ficar controlando a vida dela, que ela queria poder ter contato com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. E enquanto ela estava falando, ele pegou uma faca e por trás dela, né, por trás das costas dela, ele pega e dá uma facada no pescoço dela. And she didn't even realize that she had been stabbed until the blood started to trickle down her back. Ela nem sabia que ele tinha, né, dado uma facada no pescoço dela por trás. Ela só percebeu quando ela sentiu alguma coisa e ela viu sangue na mão e ela começou a gritar. Eu já vou falar aqui antes de acontecer, para vocês entenderem o que vai acontecer. Ela começou a gritar, revoltada, lógico, com ele, que ele tinha dado uma facada nela. E aí ele pega e dá um soco nela e ela acaba desmaiando, fica desacordada ali. She then started to scream uncontrollably, and he beat her into an unconscious state. The next day, Richard showed up at her workplace, and he told her that if she did not take him back, he would kill her. And she felt as if she had no choice. It was either marry him and live, or decline his advances and very likely die. No dia seguinte, ele foi no trabalho dela e disse que se ela não voltasse com ele, que ele iria matá-la. Que então, ou ela decidia ficar com ele, aceitá-lo e casar e ter uma vida com ele, ou então, provavelmente, ela iria morrer. E aí, por medo de morrer, ela ficou com ele. There was no one to save her because he was really scary. Everyone was afraid of him. Aí a filha fala, né? Não tinha ninguém para protegê-la, porque ele era uma pessoa que intimidava e todo mundo tinha medo dele. Over the next decade, Richard and Barbara settled down to what seems like a normal middle-class life in suburban New Jersey. Fala que eles tinham, então, durante um tempo ali, uma família que aparentemente parecia ser uma família feliz e normal. I was in the kitchen of our house and my mother had made tea for my father and I put my hand right into the boiling hot cup of tea. Olha essa parte. Foi o momento que a filha começou a perceber que tinha algo, né, de errado. Foi a primeira vez que ela viu o pai sendo
agressivo, violentando a mãe dela na frente dela. A mãe fez um chá para ele, né, para o Richard, para o pai dela. E aí ela foi pôr a mão no copo que estava com o chá, né, com água fervendo, e ela queimou a mão, e ela começou a chorar, a mãe abraçou, falou, ai, filha, deixa eu ver, queimou sua mão, tal. E aí ele veio cheio de raiva e culpou a mãe, porque ela deixou o negócio quente ali, que tinha sido culpa dela, o que tinha acontecido com a menina, né, ter queimado a mão dela. And so I burned myself, of course. And my father became enraged that my mother had put this tea where I could hurt myself. And he immediately turned around and slapped her. The next thing you know, he was swinging at her. And I remember being a child and just being like, what just happened? Like, you know, there's no words to understand or explain that at that point in my life. I had no idea. And that's really the first time I remember the violence. Ela disse, então, que foi a primeira vez que ela viu, né, ele ali sendo violento com ela, e ela, como criança, ficou olhando sem entender o que estava acontecendo, né, o que isso está acontecendo, porque, na verdade, não foi culpa da mãe. My father was very big on taking out the motion picture camera. It was very important for him to have these memories like as proof, like, see, this is my family. See, look at the smiles. We're all really happy. Olha que interessante isso, que a maioria dos narcisistas perversos fazem também. E ela fala que o pai dela sempre queria ali, buscava a câmera para filmar, tinha que ter essas recordações, essas memórias em família, para dizer, olha como a minha família é feliz, olha todo mundo sorrindo, olha como eu tenho uma família, como tudo está bem e tudo é perfeito. Ele tinha muita preocupação em guardar essas recordações, né? Registrar esses momentos para poder mostrar. Isso era muito importante para ele, ela disse. Look how good my kids are dressed. Olha como meus filhos se vestem bem. Like, this is great. Look at my car. Olha para o meu carro, veja como meu carro é lindo. It was all very important things for him to show. Várias coisas que eram muito importantes para ele mostrar, né, para os outros. Reach the rewards. We had the nicest things in life. We drove nice cars. We went to good schools. Everything was perfect from the outside. It all appeared to be a wonderful life. Aí ela fala, nós íamos para uma escola maravilhosa, tínhamos ótimos carros. Para fora, para todas as pessoas, a gente parecia ser uma família perfeita, maravilhosa. He suffered from depression, and I don't think that he was ever diagnosed as having depression. And maybe he was bipolar or whatever, but I don't think he ever went to a doctor because he was afraid going to a doctor that they would see into his brain and know how twisted he was. Ela falou que ele sofria de depressão e que ele não ia no médico. Ela falou, não sei se era depressão, se ele era bipolar, mas ele tinha medo de ir no médico, talvez, para, né, porque provavelmente iam descobrir, se checasse o cérebro dele, como ele era, né, meio fora da casinha. He would go into his bedroom and he would lay in the dark and he would always complain of having a headache. Ele sempre se trancava no quarto, no escuro, e sempre estava reclamando que tinha muita dor de cabeça. Eu já vi alguns casos, viu? Não poucos, viu? Desses que têm transtorno reclamar sempre de dor de cabeça. Alguns eu creio que usa como desculpa, né? Mas eu creio que deve ser mesmo dor de cabeça que a pessoa vive, né? Com ódio dentro de si. O emocional da pessoa constantemente ali negativo. Deve existir mesmo muita dor de cabeça na vida deles. Sim. Eu já ouvi vários relatos em relação a isso. Depois vocês coloquem o comentário de vocês também. Vamos continuar aqui, então. He would write with a black marker on the walls, like, you're so stupid and you're a jerk and things like that. Right. Olha que interessante. Diz que ele escrevia na parede com a caneta preta, bem grande, dizendo, você é um estúpido, você é um nojento. Things like that. Right, in big letters across his bedroom walls. E escrevia assim com letras enormes na parede do quarto dele. Eles se odeiam, né? Eles odeiam a eles mesmos. Muito triste, gente. When he would be raging, he would punch himself in the head and you could actually see he would be so red in the face and his like blood vessels would be popping out and he'd hit himself and you'd see the vibration that he would hit so hard. We would beg him to stop and say, stop, Dad, don't hurt yourself, because we didn't want him to hurt himself. We wanted this behavior to stop,
but we had, I guess, gone through it long enough to know that there really wasn't anything that we could say that was going to make it stop. Diz que ele se batia, dava soco na cabeça dele, assim, ó, ao ponto das veias ficarem pulando assim, e ele não parava, e as filhas, né, elas tentando falar para ele, para, papai, não faz isso, não faz isso, e elas viram, chegaram ao ponto que disseram que não tinha o que elas falassem que fazia com que ele parasse. I walked around on eggshells with my dad, or in our house in general. I think I still walk on eggshells. Like, I don't think I really know how not to. I haven't told them one time. And Difícil, viu, gente, fazer esse vídeo aqui, mas ai, com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Ó, o que ela tá falando aqui é que ela sempre teve medo do pai, né? Sempre com cuidado ali, de uma maneira geral. E ela disse que até hoje ela ainda vive assim. Ela falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso já há muito tempo. E aí mexeu um pouco ali com ela e ela não conseguiu continuar a pedir desculpa, porque ela estava se emocionando. E quase que eu me emociono aqui junto com ela, né? Mas vamos lá, continuando. my dad, when he was younger, growing up, he was very tall. His clothes didn't fit right. So there were neighborhood bullies. They used to like push him to the ground and call him names and so on and so forth. And then he explained that he was going in his house, going to hang up his coat, and saw the coat rod and just took it out and turned it into that he used the rod to kill the wolf. I don't think I processed it. I said to my father that I understood it and that I loved him. Olha, gente, que forte isso. Quando essa filha que ele era mais apegado, que ele se abria com ela tinha por volta de 14 anos de idade, ele contou para ela que ele matou uma pessoa, um vizinho. Ela defende ele, né, falando que, de certa maneira, ela defende ele, falando que ele era muito alto e que os vizinhos ficavam bullying ele ali, né? Tirando sarro dele, jogando ele no chão, chamando ele de nomes. E ele pegou uma barra de ferro um dia e foi lá e matou esse rapaz. E aí diz que ela ouviu, não processou, né? Uma criança de 14 anos, sem entender direito, ela só falou que ela entendia ele e que amava ele. E deu um abraço nele. I believe that it was my job in the family to keep my mother alive. There were many times when my father would be hurting my mother and we wanted him to stop. So at one point I stood in between him and my mother and he was right in my face and he said, Kristen, I'm going to ask you to move. And I said, but Daddy, you know I can't. I don't want you to hit Mommy. I want to, protect Mommy. And he said, I'm going to ask you one more time, Kristen. And I said, I can't do that, Daddy. He put his hands on both my arms and just picked me up and put me like 3 feet to the side and put me back down and then proceeded to hit my mother. So it's like I wasn't even there. I may have slowed him down. That was about it. Então, a filha que protegia, né, a mãe, ela disse que ela acreditava que ela estava ali realmente para proteger a mãe dela. E aí teve um momento que ele estava ali batendo na mãe e ela foi, empurrou ele. E disse que ele olhou bem no olho dela e falou, saia daqui, Kristen. E ela falou, não, eu não vou sair, pai. Eu não quero que você bata na mamãe. E ele falou de novo, eu vou te falar mais uma vez, sai da minha frente, saia daí. E aí ela falou, não, eu não vou sair. Aí ele pegou ela nos braços, levantou ela e pôs ela assim, né? Tirou ela ali da frente, no meio, né? Que ela estava bem no meio, separando os dois. E ela disse, pelo menos com isso que ela fez, que ele já não estava mais tão agressivo quanto ele estava antes dela ter ali interrompido. Então, interessante falar aqui que, pelo que eu percebi e que elas falaram, eu creio que ele nunca bateu nas filhas. Era assim, aquela coisa como se ele estivesse protegendo a criança que era ele, né? Dos pais que abusaram. E ele via provavelmente essa mulher e batia nela porque ele devia jogar nela, né? O ódio que ele tinha da mãe dele, que a mãe dele também foi uma mãe abusiva, e do pai também, né? Mas com as crianças eu creio que foram os únicos que ele não abusou nesse sentido, né? Sofreram de ver a mãe apanhando do pai. Mas
ele mesmo, né, maltratando os filhos, eu não sei, eu desconheço essa parte. Eu creio que se ele tivesse agredido as filhas, elas falariam. I think I was 13, and he said, Mary, if it goes too far and I ever kill your mom, that I would have to kill all of you. And that he wanted me to know that I would be the hardest because of our relationship. And I said, it's okay, Dad. I understand. Olha essa parte, gente. Ela tinha por volta de 13 anos, ele chegou e falou para ela, para essa filha que ele era mais próximo, que se chegasse ao ponto dele matar a mãe dela, ele teria que matar elas também. Ele queria que ela soubesse que ela seria a que ia doer mais para ele, por conta do relacionamento que eles tinham mais próximo. E ela se emociona e diz, tudo bem, papai, eu entendo. Foi lá e abraçou ele. By their late teens, Kuklinski's daughters, Merrick and Kristen, have endured a lifetime of frightening behavior. My childhood was helpless. The feeling of nowhere to go, no one to turn to. Me and Merrick were two children in this very, very sick world, and we had no one that was going to save us. I always believed that there was going to be someone that was going to come in and save us, and they never came. Ela fala que a infância dela foi uma infância muito, muito ruim, muito difícil, mas ela fala, né, que ela não via uma saída, uma esperança, mas ela sempre acreditou que um dia alguém ia aparecer ali para ajudá-los, mas nunca apareceu. Eventually, Kuklinski's family reaches a breaking point. We didn't have a hope of getting saved because they've been tracking him for so long and they couldn't get him on anything. So what were we supposed to do? How were we supposed to stop him? These were strong men with power and they had all this intelligence. So if they couldn't stop him, what were we going to do? Olha que interessante, ela falou que chegou um ponto que eles já não tinham mais esperança de serem salvos, que até os homens mais poderosos, que estavam ali à busca dele já há tanto tempo e não conseguiam, né, encontrá-lo, encontrar provas, né, suficientes para prendê-lo, ela falava, quem é que vai então fazer isso por nós? Quem é que vai nos ajudar? Se até esses homens da inteligência, da polícia, né, os investigadores e pessoas poderosas não fazem isso, imagina quem fará então. The stress of living with the unstable killer becomes too much to bear. My mother and I, a number of times, talked about how we could possibly kill my father because it was the only way that we would ever be safe. So we tried to think of things that we could do, and it had to be a guarantee because we would never have a second chance. So at the time, my mother was like, that's it. Daí, sem ver uma saída, a mãe e a filha começaram a bolar um plano, planejar algo onde elas pudessem matá-lo sem ninguém, né, ficar sabendo. E aí elas tiveram uma ideia que elas viram que aconteceu e elas falaram, é isso, vamos fazer isso. It was in the newspaper that it was a mother and a daughter, and the man died. The man was abusive, and the woman killed the man, but the daughter said that she did it. They believed that the mother had done it, but by saying the daughter had done it, she didn't get in trouble because she was a minor. And so my mother and I kind of decided that that was something that we could do. How we were going to kill him was a whole other ballgame. Então, o que aconteceu? Elas leram no jornal um caso de uma família onde o homem era abusivo com a mãe, e aí elas planejaram, a mãe matou ele, e a filha, que era a menor, disse que tinha sido ela. Então, como ela era menor, ela não foi presa, e aí elas estavam, então, planejando fazer isso. Como iam fazer e tudo mais, ela disse, a gente não sabia ainda, mas já estava tudo planejado para que fizessem aquilo, porque era a única saída que elas conseguiam ver, né? A luz no fim do túnel era
matando ele. Mas veja só o desespero que elas estavam ali. We didn't share things like that with Merrick because Merrick truly, truly loved my father and was able to make excuses for the inexcusable. I mean, she just was able to always find some way of defending him, of finding a reason why he had done what he had done and making it okay. And I didn't share that feeling with her. Aí ela fala que essa conversa que ela teve com a mãe, ela não compartilhou com a irmã, com a Merrick, porque ela amava tanto o pai de uma maneira tão verdadeira que ela sempre arrumava uma desculpa para justificar que ele fazia todas aquelas coisas por conta de algo, né? Justificando, dando desculpas para ele. Então ela disse: eu não compartilhei nada disso com ela, e graças a Deus, né? Bom, ela nem chegou a fazer nada com ele, ela e a mãe, não foi preciso, porque ele foi preso, eu já vou chegar lá loguinho. Mas se ela tivesse contado, é capaz dela ir lá e contar para o pai, imagina. Aí ele matava todo mundo mesmo. On December 17th, 1986, police move in on Kuklinski in his suburban New Jersey neighborhood. The day that my father was arrested started off like every other day. My parents had planned on doing their usual. They would go to breakfast in the morning, and then my father was going to take my mother to the doctor. Daí, no dia 17 de dezembro, eles já tinham provas o suficiente para prendê-lo, e ali no subúrbio de New Jersey, eles prenderam ele. E a Kristen conta, né, que foi um dia como qualquer outro dia, eles acordaram, planejaram ali de tomar café juntos, ele ia deixar a mãe dela no médico. I called my house at morning break in school, and there was no answer. So I said, oh, they probably still at the doctor's or whatever. I called at lunch, and a stranger answered my house phone and hung up. I was at work, and my telephone rang in my office, and it was my mother screaming, they got your father. I was not prepared for that because me and Americans said, okay, so when dad gets arrested, here's what we'll do. No, we didn't think that that was ever going to happen. Daí, diz que a Merrick ligou da escola para casa, ninguém atendeu o telefone, ela imaginou que eles ainda estivessem no médico. E então, a outra irmã, a Kristen, diz que recebeu uma ligação enquanto estava no trabalho e era a mãe gritando desesperada, falando que ele tinha sido preso. Mas era algo que elas não estavam esperando e realmente ela ficou muito chocada. Principalmente porque elas achavam que aquilo nunca iria acontecer. It had been a lot worse than even we imagined. And that was shocking. He's my father. There's him in me. How do you make that okay? Cannot be okay. Daí ela fala, né, que foi chocante, porque ela viu que ele era ainda muito pior do que eles imaginavam. Quando ele foi preso e todos os crimes ali praticamente foram expostos. E ela diz, como que fica tudo ok? Tem parte dele em mim. Não tem como isso ficar ok. Kuklinski admitted to killing over 200 people, said he never felt a pang of remorse or guilt, said he killed as easily as he belched, and the only time he displayed any emotion whatsoever, any trickle of humanity, was when he was talking about the harm he did to his children and the pain that he caused his children. Olha que interessante aqui, fala que toda a entrevista que ele deu, em nenhum momento da entrevista, do começo ao fim, nada tocou ali o coração dele, em nenhum momento ele sentiu culpa, remorso por tudo que ele fez. O único momento que ele mostrou algum tipo de remorso ou afeto foi quando ele falava dos filhos. Was when he was talking about the harm he did to his children and the pain that he caused his children. Even after their father's death, Merrick and Kristen struggled to find peace. I just felt that he needed to be loved. And the harder I tried or the more I looked and the better I could make it. Unfortunately, that wasn't true. So for a long time I thought that I failed him, I guess. I couldn't make it stop. I couldn't love him enough for him to see that he could be okay. E elas falam que mesmo depois dele ter sido preso e ter, né, morrido, ainda assim elas ainda buscam uma maneira de terem paz, porque a que aparece aqui, que é a filha, a Merrick, que era mais próxima a ele,
ela se sentiu culpada, se sente culpada ainda, pelo menos até o momento aqui da entrevista, porque ela pensou, eu não fui o suficiente, eu não dei amor a ele o suficiente, né? Tudo que eu fiz não foi o suficiente para que ele entendesse que ele podia ficar bem. E você vê como é que são as coisas, não depende de nós, né, gente? A pessoa tem que querer. E ela ainda assim carregando até então aquele sentimento de que foi culpa dela, que ela não o amou o suficiente ao ponto dele conseguir, né, ser uma pessoa melhor. Ela disse que ela sentia como se ela tivesse falhado com ele. E ela depois fala que isso não foi uma verdade, né, que não era isso, mas era assim que ela se sentia. Merrick always felt that she didn't love him enough, and the truth is he didn't love her enough. E ela fala que a irmã dela sempre achou que ela não amou ele o suficiente, mas na verdade ele que nunca a amou de verdade. That's really the truth. Essa é a real verdade. He created these children who were suffering the way that he suffered, and that was what he didn't want most of all, but it's what he created. And I would be really shallow not to have empathy for him and for the tragedy of his life. I think that my father never had a chance, and he deserved a chance. I think everybody deserves a chance. E ela diz assim que ele criou nós do jeito que ele foi criado e o que ele menos queria que acontecesse. Daí ela finaliza dizendo que seria muito superficial da parte dela se ela não tivesse o mínimo de empatia pela tragédia que foi a vida dele. E ela finaliza aqui: eu acho que o meu pai nunca teve a chance e todos nós merecemos ter uma chance. E aí acaba essa entrevista e, gente, é forte, né? Triste. E é isso, gente, esse mundo tá cheio de pessoas feridas, pessoas machucadas. Só nos resta orar, né? E é isso, gente. Eu deixo aqui, então, essa entrevista para vocês, conhecer um pouquinho mais aí da vida dele, da vida dessas filhas, dessa mãe, como que é, né? A vida de aparência, mas que dentro de casa era realmente um inferno ali que eles passavam todos os dias na presença dele. Compartilhe com as pessoas que você crê que vai poder ajudar e também se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser a parte onde o doutor vai estar dando ali um diagnóstico final para ele. Bem legal e interessante essa última parte também dessa entrevista. Até lá. Tchau, tchau.